Então, todos muito boa noite, bem-vindos a mais um Sistema Tático, o vosso habitual programa de quarta-feira, mais ou menos 2 vezes por mês, 15 em 15 dias. Trazemos aqui figuras ilustres do desporto, não só o futebol, mas como outras modalidades. Tivemos aqui, por exemplo, há 15 dias atrás, o Manuel Cardoso a falar de ciclismo. Hoje vamos ter uma figura carismática do nosso concelho. Já é do nosso concelho. Ele não nasceu cá, mas já é como se fosse da terra. Jogou muitos anos, salvo erro, 11 anos em Friamunde. Eu vou tratá-lo por Boc, que é assim que ele é conhecido. É meu amigo também, é amigo da terra, casado também cá em Paços de Ferreira. E é um jogador que agora é treinador e que deu montes de alegrias, neste caso ao Friamundo e outros clubes por quem passou. Iremos falar isso durante uma hora. Mais uma vez, como é habitual, o nosso patrocinador exclusivo, a John Portugal, que nos ajuda a levar até todos os espectadores realmente este programa, que se espera que seja interessante, como tem sido sempre, e que continuamos a agradar a todos quantos nos ouvem. Nos últimos 5-10 minutos iremos ter perguntas dos espectadores que queiram fazer. O Boc terá todo o interesse em responder. E antes mais que mais por cumprimentar, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começava, como eu quando faço estas entrevistas, é para falar das pessoas e não das polémicas do futebol em geral, mas das pessoas em particular. É uma pergunta que se impõe logo no início, não é? Quando é que despertou o bichinho para o futebol? Porque do sub-13 ao sub-19 na formação do Porto é muitos anos. Digamos que, como é que despertou esse bichinho e se a escola do Futebol do Porto na formação foi o ideal? Boa noite, e é um prazer estar aqui ao teu lado, não só por causa do programa, que eu já tive a oportunidade de ver outras pessoas aqui, mas sim com a nossa amizade há muitos anos mesmo. É um prazer muito grande estar aqui à tua beira. Em primeiro, é claro que o bichinho do futebol surgiu porque eu nasci num meio que particularmente difícil, mas um meio em que o futebol era a nossa grande paixão, que é a Ribeira, portanto, e aí o futebol começou no Passeios da Ribeira muito cedo, porque o meu pai também era jogador, então o bichinho já nasce dentro de nós. Eu acho que a gente não o ganha, já nasce connosco. E depois, claro, a paixão também começou-se a acentuar, porque quando a gente vai de um clube tão pequeno da Ribeira, Passeios da Ribeira, para um clube grande como o Futebol do Porto, não é? Porque a maioria das pessoas lá passava pelo Candal, Coimbrões, Vilanovense, e eu tive a felicidade de ir do Passeios da Ribeira logo para o Porto, que é um salto muito grande, e as coisas começaram a correr bem logo com 12 anos, portanto, e aí a paixão pelo futebol ainda aumentou, porque a gente depois de jogar com aquela camisola é uma realidade, a gente começa a ter sonhos desde menino. Dá para fazer, e iremos falar durante esta hora da tua passagem, que é como jogador, que é depois como treinador, mas dá para fazer com certeza uma comparação entre a formação daquela altura e a formação de hoje em dia, não tem nada a ver. Completamente diferente. Nós tínhamos a paixão pelo futebol. Eu acho que, não levando a mal quem nos estiver a ouvir aquilo que eu vou dizer, estou aqui para dizer também aquilo que sinto, e quem me conhece sabe que é assim, não tem nada a ver, porque nós vivíamos tempos completamente difíceis. Por exemplo, eu falo por mim que não conseguia comprar umas chuteiras da Adidas, por exemplo, porque os meus pais não tinham essas possibilidades. Sempre nunca me faltou nada em casa, mas esses luxos que os miúdos podem ter agora, de ter botas de 200 e 300 euros da Nike, toda a gente quer botas da Nike por causa do Ronaldo e tudo, nós naquele tempo não o tínhamos, e jogávamos em pelados. Quando agora os miúdos, se tiver um sintético, não é aquela coisa, já dizem que já reclamam. Quando nós naquela altura, por exemplo, eu com 10 e 11 anos treinava na rua, treinava no Jardim da Ribeira, portanto, e isso faz com que a gente depois ganhe paixão, porque depois a gente vai treinar para um campo, já vemos as coisas de maneira diferente. Eu treinar no campo da Constituição, Calção, para mim era treinar no estado das Antas naquela altura, era uma alegria tremenda. E eles agora não têm as coisas muito mais fáceis, são sintéticos. E a nível de sistema de formação de métodos de treino? Totalmente diferente, porque eu nos infantis do Porto e nos iniciados treinava em meio campo. E eles agora, há clubes que com poucas condições têm um campo, fazem isso, mas por exemplo agora os juvenis do Porto treinam de manhã. E os juvenis do Porto treinam de manhã, portanto é totalmente diferente. Profissional, treinando no campo, já tive a oportunidade, porque o treinador do Sub-16 do Israel é um grande amigo meu, é como se fosse um irmão, e eu já fui ver alguns treinos deles, ele tem o campo todo para treinar, portanto tem 2 treinadores guarda-redes, tem tudo, e nós não tínhamos, na altura, quando eu comecei a jogar nos infantis do Porto, era o São Francisco Carneiro, era o Saramâncio, que era o preparador físico morava em Amarante, era o nosso preparador físico, e não tínhamos mais ninguém, portanto era só 2 pessoas. Nem treinador de guarda-redes tínhamos. É muito diferente. Eu, por acaso, tenho uma experiência na família.
o Vinhas, que é um central de Futebol Clube do Porto, sobe agora é sub-19, da seleção, desde o sub-15 ou sub-14, e eu tenho acompanhado mais ou menos, um bocadinho à distância, mas tenho acompanhado o percurso dele, e ele realmente não há falta de condições nenhumas, ele tem sido sempre da seleção, e realmente quer no acompanhamento, quer como, principalmente até como pessoa, porque vocês naquela altura não tinham aquele acompanhamento individual, na formação e tudo, e hoje em dia isso existe tudo, não é? Sim, mesmo em termos de alimentação, de psicólogos, isso tudo que faz crescer não só como jogador, porque nós quando jogamos na formação, a minha maneira de ver, não interessa só crescer como jogador, é muito importante a gente crescer como ser humano, porque nós não conseguimos ser grandes jogadores se não formos ser uns grandes seres humanos, pelo menos. Mas hoje essa preocupação, antigamente não havia toda essa preocupação. Havia mais a qualidade do jogador, a parte psicológica do jogador, não havia quem se debruçasse, digamos, sobre isso. Não havia, paixão, porque os tempos eram outros, também não havia essas condições, os clubes não tinham essas condições, mesmo a nível de equipamentos e tudo, não tínhamos essas condições, e o que os miúdos têm agora é tudo e mais alguma coisa, e a nível de acompanhamento também é muito forte agora. Eu por acaso estou dentro das coisas e sei muito bem como é que funciona, e torna tudo mais fácil. Agora, há uma coisa que não nos podiam tirar, que agora eles muito dificilmente têm, que é a paixão pelo futebol, não é? Porque nós na altura não tínhamos telemóveis, não tínhamos computadores, não havia redes sociais, não havia nada disso, e nós, naquele momento, nós só queríamos jogar a bola. Eu era capaz de vir do Porto, não, porque já havia um sentido de responsabilidade muito grande, e jogar no Porto não é jogar num clube qualquer, jogar no Porto é representar uma instituição das maiores de Portugal, em que a gente tinha uma responsabilidade muito grande, mas eu era capaz de sair do treino dos Passarinhos da Ribeira e chegar a casa e jogar a bola para a rua com os meus colegas também. Portanto, era a paixão que a gente tinha. Eu via muito futebol, ao sábado à tarde eu via futebol com o meu pai, portanto eu vivia e respirava futebol, e agora não vejo nada disso. Nada a ver. Eu tentei fazer o trabalho de casa e parece-me que há um número, segundo alguém me disse, tu até há poucos dias eras o recordista de goleadores das camadas jovens do Futebol Clube do Porto, ou há um engano nisso? Não, ainda há pouco tempo falámos disto no Porto Canal. Sinceramente, e não é falta de humildade, não há, e penso que dificilmente vai haver. Pode haver daqui a muitos anos, quando eu não estiver cá, certamente. Mas não foi batido, esse recorde não foi batido. Não, isso com números exatos mesmo, e sim, não é estatísticas, claro, não é nada, é mesmo contados. Não é, tive um amigo meu que chegou perto, se não me engano marcou 400 e tal, que foi o Pipo, que até que me jogou comigo no Ribeirão, que está no Rebordosa ainda, está no ativo, porque ainda é muito mais novo do que eu, mas eu marquei 632 contados mesmo entre campeonatos e torneios. Portanto, eu acho que eu também tive a felicidade de apanhar uma grande equipa, isso é muito importante, não é? Eu nunca vi ninguém a marcar tantos golos se não tiver um bom coletivo. Não há ninguém no mundo, nem o Messi, nem o Ronaldo, portanto, e eu, claro, tive a felicidade de calhar numa geração muito boa, porque a gente foi campeão em todos os escalões das camadas jovens do Futebol Clube do Porto, tanto que em iniciados e júniores fomos bicampeões dos 2 anos. Portanto, e foi muito gol, e penso que não é fácil apanhar esse recorde. 632 golos é muito ano, portanto, eu tive lá 7 anos, deu quase uma média, que a idade permite jogar a formação, quase uma média de 100 golos por ano, não é? E não havia sub-19, não é? Tínhamos 2 anos de júnior só. Em 94, foi o primeiro ano de sénior, 94, 95, no Maia, curiosamente, 10 jogos e 1 golo. Eu também, por aquilo que estive a ver, se não me enganei, jogaste em 12 clubes nos séniores durante 21 anos. 12 dos quais em Friamundo, com 3 passagens por este clube. Porque é o Friamundo, e que sentimento tens em relação a este clube de Friamundo? 3 opções tu tiveste e de 3 opções voltaste a Friamundo. É muito fácil. Como tu falaste no início da entrevista, eu vim para Friamundo, no primeiro ano que eu vim para Friamundo custou-me vir, sinceramente, porque o Friamundo estava na 3ª divisão e para mim foi uma ideia nova. Nunca tinha jogado na 3ª divisão, tinha estado no Lixa e depois tinha ido para o Leganés, estava há um mês no Leganés em Espanha, que foi o Manuel Barbosa que me levou para lá, e eu não me adaptei. Era um miúdo que ainda estava um bocadinho à beira dos pais, era uma pessoa muito caseira, não foi fácil, e então venho para Friamundo, e é quando me liga ao Jorge Regadas a perguntar se eu queria vir para o projeto com ele. E quando ele me disse que era a 3ª divisão,
custou-me um bocadinho, Hesitaste. sinceramente hesitei. Vim aqui falar com as pessoas, que eu no futebol tenho uma coisa boa, mesmo se me ligar um clube da última divisão, eu falo com as pessoas, porque a gente tem que ter respeito por todas as instituições, pelo menos ouvi-las o que elas têm para nos dizer, a gente tem que fazer isso. E eu, entretanto, gostei do projeto, gostei das pessoas, depois o Calica também, que é um grande amigo meu, também já estava no Friamundo e disse, anda que vai ser um bom projeto, tem boas condições, paga direitinho esta direção cumpridora. Pronto, eu também estava um bocadinho pegado ao regadas, porque fiz uma grande época com ele. Quando eu comecei a ganhar este estatuto de marcador na segunda B, foi com ele no Amarante. E portanto, eu disse, vou dar um passo atrás para ver se consigo dar 2 em frente. E vim para esta terra, e sinceramente, bendita hora que vim. Se não me engano, fiz logo 37 gols, 30 no campeonato, se não me engano, e 7 na taça. 32 jogos, 30 para o campeonato, é o que eu tenho aqui. Exatamente. Não é? Exato, 30 para o campeonato, fui melhor marcador de todos os nacionais e mais 7 na taça. Portanto, foi uma época tremenda, foi uma época fantástica. Até no contrato, foi uma coisa engraçada que eu apostei com o Será Almeida e com o Manelzinho Carneiro, que se marcasse 20 golos, eles tinham que me dar mais 250 contos na altura, para fazer aquilo que eu lhes tinha pedido e eles não me tinham dado. E eles disseram, pronto, não sabemos se vais fazer. E eu depois, em tom de brincadeira, disse que se fui burro, porque soubesse até punha a dobrar, que quase que chegava lá. Portanto, e depois foi uma terra que me recebeu bem, não é? Eu tive amigos importantes que hoje são os meus melhores amigos, como é o caso do Rui Ribeiro e do Barbosa. Foram pessoas que me acolheram como se me acolhessem em casa deles. Portanto, e depois conheci a minha esposa, começámos a namorar, a gente começou a ficar mais apegado a isto, e depois as coisas começavam a correr bem, porque realmente eu era, e sou muito querido em Friamundo, tenho uma relação com as pessoas de Friamundo muito grande, e era isso, Calção, que depois me fazia regressar. Depois fui para... Foram 3 anos, depois foste ao Trofense, ao Marco, ao Hermesinho, Gondomar, Leixões, e voltaste a Friamundo em 2004. Exatamente, eu no segundo ano de Leixões tivemos lá uma reunião que tinha 6 jogadores, eles disseram que eu tinha que sair, ou eu ou o Pedras, portanto eles não me mandaram embora, ou eu ou o Pedras tínhamos que sair. E eu então, perante aquilo porque o Pedras morava em Matosinhos, ao lado do estádio, era um símbolo também do Leixões, e eu então não quis estar ali em arranjar problemas e disse, não, o Pedras, para sair saiu eu. Tinha que ser mas isto é mesmo uma história curiosa que havia, e eu disse, para sair saiu eu, tu és daqui, és um símbolo do Leixões, jogaste aqui as camadas jovens, eu vou embora. E depois fui ver o jogo da apresentação com o Friamundo Moreirense, na altura, como adepto, e veio no jornal nessa altura que eu vinha embora de Leixões, e o diretor do Friamundo na altura, o Ricardo, se não me engano, foi o Ricardo, falou comigo, perguntou como é que estava a minha vida, falámos outra vez, mas mal eles me perguntaram se eu realmente vinha embora e se viesse queriam o meu regresso, eu nem hesitei, tanto que no dia seguinte eu fui ao Leixões rescindir, chegar a acordo, e depois tive um clube que naquele ano era o Paredes, que me dava, se não me engano, mais 450 contos, porque eu tive um acordo com o Leixões, vim, e o Friamundo na altura pagou-me 350 contos porque já estava o plantel cheio, e nessa altura o Paredes queria subir divisão com o Caetano, ofereceu muito mais dinheiro e eu não voltei com a palavra atrás, já tinha dito a minha palavra. Portanto, isto é para demonstrar que nem o dinheiro me fazia voltar atrás com o sentimento que eu tinha de jogar no Friamundo, era um sentimento muito forte. Depois, quando saí a segunda vez, quando vou para Vizela, porque o Friamundo não tinha direção. Sim. Foi uma fase instável do Friamundo. Que é quando o Manel, e inclusive o meu sogro até faz parte dessa direção, e eu saí para Vizela com 4 meses de jornada em atraso e abdiquei dos 4 meses para ir para Vizela, porque fui para a segunda liga. E nesse primeiro ano em Vizela fizeste 34 jogos para o campeonato e 19 golos. No segundo ano a coisa não correu muito bem. 5 jogos só. Quem foi meu colega de equipa e meu treinador, e quem conviveu comigo no futebol sabe que eu tinha também o coração muito perto da boca, e o Vizela foi um sentimento que ainda hoje me está aqui, porque não tive a oportunidade de me despedir dos adeptos de Vizela da maneira que eles mereciam e que eu acho que também merecia, porque eu gostei muito de jogar lá. É um clube que marca qualquer jogador. Mas na segunda época as coisas não estavam a correr bem, e o treinador que lá estava na altura, porque eu disse isto no jornal, queria fazer de mim o bode expiatório, e eu isso não admito, e mesmo ganhando lá, tendo um bom contrato e sentindo-me muito bem lá, pronto, a gente bateu de frente e a minha saída era irreversível. Aquilo que me magoou mais foi depois a
aquilo que passou cá para fora que não correspondia à verdade, não é? E eu tive muitas, por acaso foi um clube que me marcou muito pela positiva, e uma das maiores tristezas que eu tive enquanto jogador de futebol foi eu gostava muito daquele clube, ir a Vizela jogar pelo Friamundo no ano seguinte e ser muito assobiado, muito maltratado. Porque as pessoas não sabiam. Às vezes não sabem o que se passa por trás, não é? Não, e não sabiam, e eu não me acreditava, porque eu hoje vou a Vizela e sou muito bem recebido pelas pessoas que lá estavam, porque as pessoas depois foram começando a saber aquilo que realmente se passou. Porque eles sabem que eu era incapaz de fazer alguma coisa ao Vizela, porque foi um clube, aliás, é um clube que marca qualquer jogador. E depois então, foi a maior temporada no Friamundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos no Friamundo. 7 anos seguidos. Sempre a marcar golos, muitos golos. Digamos que foi regressar a casa depois. Porque há aqui um fator que eu acho que é importante de falar, porque eu conheço, a gente conhece há muitos anos, e sempre tive aquela sensação que o Boca, como jogador, não digo passar ao lado de uma grande carreira, porque ele teve uma grande carreira, mas a projeção de primeira divisão e tudo, porque tinhas valor para isso, e nós reconhecíamos, em Passos Ferreira reconhecíamos isso. Tiveste quase até para vir para Passos Ferreira. Não interessa muito falar assim, mas tiveste quase mesmo para vir para Passos Ferreira, que eu sei. Mas realmente, o que é que falhou no jogador Bock para ter projetado a carreira à qualidade que demonstrava em campo? Porque era um jogador carismático, era um homem-golo. Eu lembro-me de muitos jogos do Friamundo que eram decididos sempre. Eu ficava a ver, era o Bock que decidia, era o Bock jogo atrás de jogo. O que é que falhou aí? O que é que faltou? Foi esse coração perto da boca? Foi a oportunidade? Foi as pessoas erradas na hora errada? Eu acho... Eu costumo dizer também, às vezes falo isso em casa com o meu cunhado e com a minha esposa. Há pouco tempo vai passar uma entrevista também no Canal 11 em que a primeira pergunta foi logo essa. Eu sinceramente, amigo, por muitas voltas que a minha cabeça dê, eu não consigo encontrar explicação para isso. E que não posso dizer que foi o coração muito perto da boca, porque eu agora, como treinador, eu gostava de ter 1 ou 2 blocos na minha equipa, sinceramente. Claro. Se me perguntassem se eu lidasse mal com o banco, lidava. Mas eu agora apanho jogadores que também lidam mal com o banco e eu sei lidar com isso. Porque já fui jogador. Nós, treinadores, é que temos que saber dar a volta à situação e perceber. Mas hoje há jogadores que são irreverentes e que há formas de lhes dar a volta. Antigamente não havia tanto isso. Não havia, porque eu era uma pessoa também de trato fácil. Eu posso dizer que, como ser humano, e tu conheces muita gente que se calhar também é amigo comum, eu acho que tenho um coração enorme, portanto é muito fácil de lidar comigo. E eu também era daquelas pessoas que fazia um erro enquanto jogador, mas passados 5 minutos estava a refletir naquilo que fazia e reconhecia perante toda a gente. Se tivesse que pedir desculpa em grupo no plantel, pedia, não tinha problemas nenhums, ou pedir desculpa ao treinador. Portanto, eu acho que foi mais uma questão de sorte, sinceramente. Porque às vezes é muita sorte. Foi porque eu acho que valor tinha, estatísticas também as tinha. Os números falavam por si. Os números falavam por si, portanto não precisava demonstrar nada a ninguém. Uma coisa que foi importante para mim foi marcar sempre gols em todos os escalões, não foi só na terceira, foi na segunda B, na segunda liga também os marquei. Portanto, eu acho que foi uma questão, aquilo que muitos jogadores agora têm, que é uma questão de sorte, eu infelizmente não a tive. Eu digo que não vou estar aqui a lamentar-me, porque tive uma carreira bonita e nunca tive lesões graves, por exemplo. É uma coisa que eu tenho que dar, graças a Deus, nunca tive lesões graves, nunca tive parado por causa de uma lesão. Fiz grandes épocas e há uma coisa que eu sinto-me feliz e não é realizado, porque ser realizado é ter chegado ao patamar mais alto do nosso futebol. O clube que eu amo, o clube que eu vou estar sempre grato por tudo o que passei hoje, que tu sabes muito bem que é o Friamundo. Só o facto de eu ser visto como uma referência dos últimos 25 anos, por exemplo, do clube, isso faz-me sentir realizado. Portanto, dar tudo a quem me deu tudo, eu acho que já me faz sentir realizado e não vou estar a lamentar por aquilo que não aconteceu. Eu antes quero recordar aquilo que de bom me aconteceu e as alegrias que eu dei a muita gente, principalmente em Friamundo, do que estar a recordar daquilo que não aconteceu. É que às vezes no futebol, e temos visto muito isso e vemos constantemente, hoje em dia é um bocadinho diferente, porque hoje em dia os empresários estão na moda, e iremos falar isso mais daqui um bocadinho, e realmente às vezes é a oportunidade, é a hora certa, é o contacto certo, é o dia certo. E se calhar esse dia certo, com uma carreira tão bonita como tiveste, faltou esse dia certo, na oportunidade certa, porque os números falam por si, e com certeza que no clube da primeira divisão tinhas tido o mesmo sucesso que tiveste no Friamundo e noutros clubes. Eu vou contar aqui uma história curiosa, não vou dizer o nome do clube por respeito, porque é um histórico, até um histórico do futebol português, que agora não está na Primeira Liga.
Eu quando saí de Vizela a mal como quem diz, Sim, claro. saí, eu fui treinar para o Friamundo. Fui treinar para o Friamundo para manter a forma, com o professor Carlos na altura. E houve um dia que me ligaram para ver se eu queria para esse clube. E eu então aí disse, chegou a altura. Não é? Chegámos a acordo, na reunião, por 6.000 euros, só que depois eu só ia ganhar 2. É uma história curiosa. Posso falar nisto porque Sim, não vou dizer o nome do clube, por respeito, faz parte da carreira. Eu acho que nós estamos aqui para falar das pessoas. exatamente, eu também não tenho problemas nenhum a falar sobre alguma coisa. E meti na cabeça que não ia. Portanto, eu se quisesse, se calhar, até jogar na Primeira Liga, jogava. Mas entendi que não se devia. portaram bem contigo, tu achaste que não era correto ceder só porque não se tinha portado bem contigo. Exatamente. Se me dizem na altura... Claro. Se abrissem o jogo, se abrissem o jogo, sinceros. Porque eu sei que todos os empresários têm que ganhar dinheiro. Claro. Certamente algumas pessoas também, não sei, porque há aquele lado negro do futebol. Claro. Mas isso Queremos falar daqui um bocadinho. Cada um é livre de fazer aquilo que quer e as atitudes ficam para quem as fazem. E eu entendi que não devia de ir. Pensei, não vou para longe da família, porque era para longe, não vou para longe da família. Que estão a enganar e eu não vou estar a ceder só porque preciso de um clube. Ou tenho valor para ir e contratam por aquilo que eu posso valer, ou então não vou. E tive vários convites da segunda Liga e tudo, e acabei por regressar para a segunda Divisão B. Vamos voltar já a esta conversa que está muito interessante. Hoje o meu convidado é o Boc. Quem não conhece o Boc, aqui no nosso concelho é subejamente conhecido, também nas hostes. Portistas também o conhecem pelas carreiras de formação que lá passou, recordista de goleador nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto, que ainda continua. Vamos fazer aqui um pequeno interregno, uma coisa muito curta, voltaremos já para dar oportunidade, neste caso, ao nosso patrocinador nacional em Portugal. De volta ao nosso sistema tático, de volta à nossa conversa informal, mas agradável com o Boc. E estávamos precisamente a falar da sorte e do azar que os jogadores têm quando, por vezes, na altura certa, fazem o seu contrato. O Boc não fez. Já agora, uma questão de curiosidade, gostamos também de contar histórias. Como é que surgiu o nome de Boc? Porquê é que foi e quando é que foi que surgiu? Eu até hoje também às vezes pergunto ao meu pai qual era Já foi em criança? Foi. Qual era o aparelho, o boque na ginástica que eles tinham lá na escola? Porque o meu pai tinha medo de saltar uma coisa que se chamava boque, na altura eu não sei o que era. Sinceramente eu já lhe perguntei e ele também não me soube dizer. Não era por beber, porque eu não bebo, nem o meu pai. Claro. O meu pai também não bebe bebidas alcoólicas, portanto não foi por beber. Chamaram-lhe, ele tinha medo de saltar esse aparelho e começaram a chamar o boque, e como eu segui-lhe os passos, era boque júnior na altura e depois fiquei o boque. Por causa dele ter sido jogador, ele também jogou muitos anos no Amarante, no Felgueiras, no Lousada, por esses clubes também, e eu segui-lhe os passos, a carreira, e ficou esse nome, única e simplesmente por isso. Todas as experiências, antes de chegarmos à parte de treinador, todas as experiências que tiveste como jogador, já sei que o Friamundo foi o clube que te marcou, sem dúvida nenhuma, mas a nível de prestação do Boc na equipa, qual foi, há assim algum ano que tu destaques mais, quer pelos objetivos que a equipa tinha, quer por aquilo que tu fizeste nesse ano? Qual é a época que te terá marcado mais nestes tão largos anos de jogador de futebol? É engraçado que já foi com 35 anos. Eu acho que das épocas todas que fiz. É claro que quando cheguei um miúdo novo ao Friamundo, aquela época na terceira divisão, foi uma coisa impressionante. Era golos, atrás de golos, as coisas corriam-me sempre bem em termos de exibições e tudo. Mas um ano que me marcou mais, porque é um campeonato muito, muito complicado jogar na segunda Liga, e principalmente nós no Friamundo, que lutávamos sempre praticamente para não descer. Apesar de, nos anos que eu estive lá, nós chafámos sempre, só houve um ano que nos chafámos no último jogo, com o Penafiel em casa, porque no resto nós chafámos tranquilos e corregadas, até ficámos num quinto lugar, que foi um lugar bonito. Mas eu penso no ano que sou o melhor marcador da segunda Liga pelo Friamundo, quando eu tenho 35 anos, não me engano, no ano do Nicolau Baqueiro. A nível de golos e de exibições foi um ano fantástico mesmo.
Aquilo, eu ia para o jogo e já sentia que ia fazer uma grande exibição. Também o facto de ser treinado, sinceramente, por essa pessoa ajudava, porque eu tinha uma relação com ele fantástica e ele sabia tirar partido de mim. E também os jogadores da frente que eu tinha, e nós nessa altura tínhamos uma excelente equipa, que também joguei com o Marco Matias e com o João Rodrigues. Portanto, era uma equipa que me compreendia bem. E eu tinha uma coisa como jogador, e quando me sentia totalmente importante, eu rendia muito mais. Eu, por acaso, lembro-me de jogos que, ainda vi vários jogos contigo, muitos, e era uma coisa curiosa que eras um jogador um bocado da explosão, isto é, eras muito rápido, e de repente disparavas, e quando, às vezes a equipa, quando precisava de alguém que abalasse com o jogo, ou aparecia o Boc, muitas vezes dizia-se que era quase o salvador da pátria, mesmo naqueles jogos mais complicados que tinha. Tu tinhas essa noção da importância que tinhas. Sim, taticamente eu rápido não era um jogador rápido, mas era um jogador explosão, que... mais, sem ser rápido, mas explosão, não é? Era um jogador que era forte, para era realmente, tinha essa capacidade também, e era uma pessoa que nunca me escondia do jogo, eu pensei que isso era importante. E também o facto de ter aquele carinho todo aqui ajudava. Porque eu sabia que se errasse, muito pouca gente me iria criticar. Isso parece que não. Moral, na carreira de um jogador é importante. Não é? A gente vê agora no Porto. Eu agora estou lá no Porto Canal e vejo de mais perto quando é os jogos no Dragão. E, portanto, quando há jogadores, o Taremi está a fazer uma excelente época, porque é um jogador agora querido. E mesmo quando as coisas, ou falham um golo ou falham um passe, as pessoas não lhe caem tanto em cima, ele depois rende e está a conseguir render, porque eu acho que a gente, quando temos um carinho de uma bancada inteira, eu até brincava com os meus colegas, e é mesmo, isto é uma realidade, eu mesmo quando é contra mim também não tenho problemas nenhum de dizer, quando eu jogava sempre do lado da bancada em Fremonte. Era, eu lembro-me disso. O Nicolau Baqueiro lado dizia, direito, exatamente, e quando depois o do lado esquerdo. O Baqueiro, quando dava as palestras, dizia, depois vamos para onde vamos atacar, que se atacarmos deste lado, o Boc joga na esquerda, se atacarmos do outro lado, o Boc joga na direita, mas não era por vaidade ou outras coisas, não, eu sentia e precisavas um bocadinho daquele precisava calor. daquilo, eu sentia o carinho dos adeptos do Fremundo, era tão grande comigo, que eu não tinha medo de fazer no jogo, fosse o que fosse, não tinha medo de errar. Por isso é que também fiz grandes golos lá, fiz grandes jogos, porque aquele carinho que vinha de fora, o calor que a massa associativa do Fremundo me transportava para dentro de campo, fazia com que as coisas surgissem naturalmente e eu não tivesse medo de errar. Não é? E o jogador não tendo medo de errar, as coisas vão surgindo naturalmente, e quando a gente então tem alguma capacidade para isso, eu penso que isso ajudava bastante, tanto que os meus colegas diziam, lá vai ele para a bancada, não era por estar sol nem por estar sombra, sentia-me bem ali mesmo, sinceramente. E para pararmos esta parte do Boc como jogador e também do Fremundo, apetece quase dizer que passaste a ser um jogador carismático do Fremundo mesmo? Achas, não te importas de ter esse título de jogador carismático do Fremundo? Sabes, eu vou fazer pelo seguinte. Bom, neste momento o Fremundo está a renascer das cinzas, pode-se dizer assim. E eu queria um bocado a tua opinião também sobre o que foi o Fremundo nos tempos mais áureos, e tu estiveste lá e sabes sentir isso, e como é que tu vês este decréscimo do Fremundo e a forma. Eu tive aqui já o presidente do Fremundo, Nani, aqui há umas semanas, e falámos com ele sobre isso tudo. Ele está realmente a fazer um trabalho meritório, costuma-se dizer, pôs a cabeça no cepo para realmente tentar tirar o Fremundo e voltar às raízes do Fremundo, que não é daqueles 2 anos, daqueles 3 ou 4 anos que se viveram com assado, não é amassado, mas com alguém que se aproveitou de Fremundo para tirar o clube das raízes do Fremundo e passar para um patamar que não é aquele com que o Fremundo se identifica. Como é que tu vês estas mudanças do Fremundo e a forma como o Fremundo está a renascer? Assim, não vou ser hipócrita ao dizer que passou realmente por um mau bocado. Eu acho que Fremundo, quando a gente desceu de divisão, aquilo começou muito mal. Começou muito mal porque às vezes fazem-se apostas de risco, em que depois o clube paga um bocadinho a fatura. E o Fremundo tem que ter a noção que naquele ano que descemos fizemos algumas apostas de risco que fez com que a gente descesse de divisão. Esta é que é a realidade. E nesse ano ficámos com muitos ordenados em atraso. Não sei o porquê, nem me interessa, aquilo também não era aquilo que eu idealizei. E para te ser muito sincero, amigo, eu naquela altura, agora veio outra vez a paixão. Sinceramente, veio uma paixão porque eu não consigo ganhar rancor a uma coisa que foi tão importante na minha vida, não é?
Mas houve 2, 3 anos que eu não quis saber do Friamundo para nada, sinceramente. Não me importava se o Friamundo perdia. Fica, às vezes as pessoas ganhava, passam ou e empatava. marcam. Não, mas magoou-me tanto que não quis saber do Friamundo para nada naquele momento. Falava com as pessoas de Friamundo, porque as pessoas de Friamundo é uma coisa, o clube é outra. A massa adepta do Friamundo, os sócios, vão ter sempre o BOC com um carinho muito grande. Não eles por mim, mas eu também por eles. Sim, claro. Porque eu digo a toda a gente, e isso não tenho problemas nenhuns em afirmar, que é o clube que eu amo. Isso não há hipótese, não há volta a dar. É o clube que eu amo, é o meu clube. Claro. Neste momento, adorava que o Friamundo subisse divisão. Gostava de ver o Friamundo outra vez na mão de cima. E já que tu me dás essa oportunidade, apesar de algumas pessoas quererem passar uma imagem negativa do BOC, isso é uma realidade, porque a gente não agrada a toda a gente, e mesmo no início desta época tentaram passar uma imagem negativa para as pessoas que estão à frente do clube. Por quem eu tenho uma grande amizade, que é o Carlos e o Presidente. Isso às vezes é que me faz um bocadinho afastar das coisas, não é? Porque há pessoas que gostam de nós e há outras pessoas que não gostam. E há pessoas que se acobardam das pessoas que dizem as coisas. E eu não tenho problemas em afirmar aqui que há pessoas que se calhar têm inveja daquilo que o BOC conquistou em Friamundo, que é a realidade. Infelizmente na vida há pessoas para tudo. E o nome do BOC este ano, antes, quando acabou a época, portanto esta transição, se calhar foi um bocadinho maltratado lá por mentiras e por coisas que não têm nada a ver no futebol. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o Presidente e o Carlos estão a fazer um trabalho fantástico. Em todos os aspectos. Íamos começar a falar do BOC como treinador. Eu acho que a melhor pergunta, porque venho agora a pretexto, era um clube que gostarias de treinar? É assim, o Friamundo vai ter sempre ligado na minha vida. Não vale a pena. E quem me conhece, e tu conheces-me também bem, há muitos anos, a coisa que eu não sou é cínico, nem digo uma coisa na tua frente e nas costas vou dizer outra. Não. O Friamundo vai estar sempre ligado a mim. Sempre, não há hipótese. Porque quando se fala no Friamundo, fala-se no BOC. E quando se fala no BOC, fala-se no Friamundo, não é? Claro. Porque basta ver que eu tenho 3 subidas de divisão com o Friamundo, tenho 3 títulos do melhor marcador de todos os nacionais com a camisola do Friamundo, e eu, se não me engano, eu sou o único jogador do Friamundo que foi o melhor marcador da segunda Liga. Portanto, Friamundo, o único jogador que teve, que foi o melhor marcador da segunda Liga, que é um prémio que toda a gente gostava de ganhar, não esquece, foi o BOC. Portanto, eu obrigatoriamente vou estar na história do Friamundo. Se eu te disser a ti que não quero treinar o Friamundo, estou a ser mentiroso. Agora, neste momento, não. Claro. Primeiro, porque tenho muito respeito pelo treinador do Friamundo, pelo Pedro Machado, em que eu quero mandar um abraço e quero desejar muitas felicidades. Que aquilo quiseram passar no início do campeonato, e ele ainda não estava lá, não corresponde à verdade. Portanto, qualquer pessoa que vá treinar o Friamundo vai ter sempre o meu respeito e o meu carinho para com ele, e o que eu quero é que ele tenha grandes resultados para ver se levanta, porque o Friamundo é o meu clube, não é? E depois, pelas pessoas também que lá estão, porque acho que o Hernani está a fazer um trabalho fantástico e é preciso ter muita coragem para pegar no clube da maneira que ele está. E eu também aqui quero lhe dar os parabéns, já disse ao Carlos também, dar os parabéns pelo trabalho fantástico, porque o Friamundo, e eu falo com muitos jogadores, o Carlos também é testemunha disso, que trocámos muitas ideias sobre os jogadores, e alguns jogadores que ele tem lá foram nossos jogadores no Lixa, quando ele trabalhou comigo, e o que eu posso dizer é que neste momento o Friamundo é um clube que muita gente quer jogar, porque é um clube que está a cumprir. O Friamundo ganhou a credibilidade que a perdeu, não é? Porque isso é muito importante para o futebol, porque antigamente ninguém queria ir para o Friamundo, e agora eu tenho muitos montes de telefonemas que às vezes me pedem, podias falar com o Carlos que eu gostava de ir para o Friamundo. Porquê? Porque o Friamundo ganhou aquela credibilidade que não a teve durante anos, ganhou-a com o Hernani e com o Carlos. Porquê? Porque eu sei de muita coisa ali, porque eu sou amigo do Carlos, como eu falo do Albarense neste caso, que é o clube que eu vou treinar, eu falo com o Carlos sobre o Friamundo, e sei que o Carlos e o Hernani têm uma linha com que se podem cozer neste caso, e não saem dali. Portanto, 100 euros para o Carlos é 100 euros, para o Hernani exatamente igual, e isso faz com que devolva a credibilidade. E o Friamundo tem uma coisa em relação aos outros clubes que ninguém tem, que é a massa associativa. Nós vemos que o Friamundo na elite tem estádios, em casa está sempre uma casa bem composta, e portanto eu não estou a dizer agora, não sei o que é que vai acontecer, a gente nunca pode subir para o ar, nem posso dizer que nunca vou treinar, nem que vou treinar, porque a gente não sabe o dia da manhã. Agora, o Friamundo vai estar sempre ligado a mim.
E depois de tantos anos de jogador, veio a carreira de treinador. E salvo erro que está aqui, iniciaste no Lixa. No Lixa. 2016, 2017. 3 épocas, curiosamente. Foi uma boa, foram 3 anos que deu para realmente sentires o que é um treinador e evoluires como treinador. Só se mudar aí o nome de jogador para treinador, porque eu acho que nós, quando andamos no futebol tantos anos, eu acho que nós vamos, eu principalmente, eu que fui capitão durante muitos anos, eu acho que já era um líder antes de ser treinador. Eu sinto isso mesmo. Porque a gente, quando é capitão, já é praticamente um líder. Claro. Não é? A gente lidera um grupo de homens. Tem obrigações que os outros árbitros não têm. Exatamente. Somos capitães de um grupo de homens, portanto, somos a cara do grupo. Somos Sim. Nós que temos que dar a cara do... É claro que isso, durante anos como capitão, e no Friamundo, criou-me um dos maiores dissabores da minha carreira, porque eu, no último ano, quando descemos, sou mandado embora do Friamundo. Claro. Porque eu era o capitão nesse ano. Claro. E, acima de tudo, eu acho que um capitão não é para se esconder atrás da direção. A gente, quando usa uma abraçadeira... E é para dizer a verdade. É para dizer a verdade, é para ser... Do grupo. Para defender o grupo, como também temos que ser defensores da direção quando temos que claro, ser. A mensagem tem que passar por aí. Exatamente. E quando temos que também dar uma dura, neste caso, dura, estou a falar no meio futebolístico, aos colegas, porque muitas vezes tivemos reunião nesse ano e eu disse, malta, vocês têm que saber o que é estar no Friamundo. Por isso é que eu digo que às vezes há apostas que nós temos que pensar muito bem em as fazer. Porque se é um clube que tem rios de dinheiro, que chega a dezembro e pode ir buscar 7 ou 8 e pode mandar 7 ou 8 embora, é uma coisa. Quando nós temos um clube em que o dinheiro é contado, temos que ter calma nas escolhas, não é? E eu agora, como treinador, também estou a passar por isso, portanto, e aquilo que eu tive como líder do balneário e capitão, deu-me essa experiência para começar como treinador. Por isso, é que no primeiro ano, se vires, eu levo o Lixa à fase final, com muito pouco dinheiro, e nós vamos às melhores 6 equipas do campeonato naquele caso, coisa que ninguém contava, porque o Lixa lutava sempre para não descer, e nesse ano fomos disputar a fase final com o Canelas, com o Aves, com o Robordosa, com o Rio Tinto e com o Maia nesse ano, que foi um ano fantástico, foi um ano ideal para começar, não é? Claro que... E depois desses 3 anos quase de adaptação à carreira de treinador, 3 anos no Maia, eu quando falo do Maia falo sempre com muito respeito e com alguma decepção, porque o Maia, na altura do famoso presidente, que lá esteve e que passou a ter Maia no calendário e nos mapas portugueses. O Maia, na altura, esteve quase na primeira divisão, andou ali, tinha grandes equipas, um grande complexo desportivo e tudo. O que é o Maia de hoje em dia? O que é o futebol do Maia hoje em dia, Maia lidador? O que é o futebol do Maia hoje em dia com uma situação tão dispara daquilo que foi e daquilo que é hoje em dia? O que é que eles querem fazer do Maia de futebol hoje em dia? E tu estiveste lá 3 anos, sabes perfeitamente os objetivos que te propuseram e aquilo que tu conseguiste. Não é fácil sinceramente, falar do Maia. Eu tenho um lema de vida que é: nunca cuspas no prato que te deu de comer. E vai ser sempre isso. Nasci com isso, meus pais nasci no meio pobre, mas com muita dignidade. E nunca irei dizer mal das pessoas que me deram trabalho. Ou bem ou mal, deram trabalho. Sim, até porque em 3 anos passaste várias situações. Sim, melhores e piores. Passei muitas situações complicadas, muito complicadas mesmo, mas entendi, porque quando saí do Lixa, passado praticamente 2 semanas, já tinha um acordo com o Maia. E nessas 2 semanas, depois até tomar conta do Maia, passou praticamente 1 mês, eu tive 2 convites de clubes que pagavam bem, pagavam certinho, e acabei por dizer que não. Não havia outra hipótese sem ser dizer que não. Porque a minha palavra vale mais que o dinheiro. Portanto, o Maia Calção é um grande clube. O Maia é um gigante adormecido, não tenho a menor dúvida. É um clube que tem umas condições fora de normal para a divisão que está, apesar daquilo ser camarário. É o Maia lidador. Sim. Tem um estádio fantástico, em que nós temos umas condições tremendas para usufruir. Treina de manhã, coisa que na elite não é fácil, não é? E eu também tive algumas dificuldades para contratar jogadores por causa disso, como também tinha facilidade em ter lá alguns jogadores, porque eles gostavam de treinar de manhã e não necessitavam daquele dinheiro para viver. E que objetivos é que o Maia propunha um treinador numa cidade daquelas que está no auge neste momento? Eu na altura aceitei o Maia porque ia com o contrato de ano e meio, o primeiro meio ano para preparar a equipa e para ver com quem é que queria para o ano seguinte, e no ano seguinte tentar a subida de divisão.
Pronto, e a gente ia em terceiro lugar quando aconteceu aquilo da pandemia, ainda faltavam 5 jogos, íamos a 1 ponto. Portanto, estávamos dentro daquilo que eram os objetivos, na luta, e foi a pandemia e acabou ali. Depois, no ano seguinte, fiquei lá outra vez, construí uma boa equipa, e aí teve muita pena. Aí foi do ano que tive mais pena no Maia, porque realmente consegui construir uma equipa muito boa, a equipa era forte, estávamos bem lançados. É naqueles anos em que tu, como treinador, consegues construir uma equipa muito forte, e depois é só deixar aquilo andar, porque sentíamos que se calhar ia ser o nosso ano. E depois a pandemia outra vez botou tudo. Quando há a primeira paragem, já estávamos com ordenados em atraso, vimos para casa, e depois quando regressámos, pronto, houve tipo um apelo de alguns jogadores para pagar alguma coisa, porque senão iam embora, e foi o que aconteceu. O presidente lá, com as dificuldades que teve por causa da pandemia, porque o Maia é um clube que não tem muitas receitas, não conseguiu cumprir, e eu perdi muitos jogadores, 6 dos quais titulares vieram embora para a fase final. Não tive esses 10 jogadores, mas 6 titulares. E eu ali, lá está, por isso é que eu não cuspo no prato que me deu de comer. E eu ali tinha 2 hipóteses: ou vinha-me embora, ou acabava o campeonato com a dignidade, não é? E eu sabia que naquele momento, como treinador, podia-me prejudicar, porque a imagem que eu tinha da primeira fase não iria ser a da segunda, claro. Porque não há nenhum treinador que perde 10 jogadores e consegue ter a mesma performance. E depois eu não conseguia contratar jogadores. Naquela janela de transferências em que tivemos aquela parte da pandemia, não consegui contratar jogadores, e vi realmente aí, depois disso logo mal acabou o campeonato, disse à direção que não ficava mais no Maia, que tinha-se fechado um ciclo. E aí, para responder mais à tua pergunta, se o Maia não acontecesse agora como aconteceu, de entrar para lá pessoas que investissem no clube, eu acho que o Maia ia acabar. Não ia acabar, mas ia ser sempre isto, com muita dificuldade. E tu boas perspectivas com o projeto agora que neste momento, sim, porque são pessoas poderosas a nível financeiro que estão lá. E investidores? Eu acho que não são bem investidores, são pessoas competentes, que também têm lá jogadores. Tem lá o treinador, que acho que é o Pedro Cunha, acho que é treinador deles também. E eu até fico feliz, sinceramente fico contente de ver o Maia agora a cumprir religiosamente com os seus compromissos, porque é um clube que faz falta, para jogadores, para massa associativa, porque é uma cidade tremenda. E eu senti muito o carinho dos Maiados, sinceramente, porque a equipa também ajudava, jogava bem, era uma equipa que ganhou muitas vezes. Eu próprio também tinha começado lá a minha carreira como jogador, e isso ajudou, portanto, e sentia-me bem lá, era muito bem tratado pelas pessoas, a minha família também, e portanto vou estar sempre muito grato ao Maia de ter treinado aquele clube. Vamos já regressar a essa parte dos treinadores e dos jogadores, e tem jogadores, tem treinadores, vamos já voltar a isso, que é muito interessante e vai fazer parte da nossa última parte, passa a expressão, do nosso sistema tático. Agora a altura também para fazer uma segunda interrupção, para dar mais uma vez voz ao Jana Portugal, o nosso patrocinador deste programa. Vamos então entrar na última parte do nosso programa, no nosso sistema tático de hoje. Agradeço que os espectadores que nos estão a ouvir, que tenham a vontade de fazer perguntas ao Boc. Ele vai com certeza responder. Com certeza que vão chegar aqui também algumas perguntas e que ele terá com certeza todo o prazer em responder. Aguardo precisamente por essas perguntas, que se chegarem lá fora, encaminhá-las para mim. E eu ia entrar na última fase precisamente para ver até que ponto. Falaste num ponto que era, antes de falar como treinador e com uma parte que agora assumiste um projeto no Alvarense, vamos já falar dela, mas este interesse dos investidores, de quem traz jogadores, depois mete o treinador e depois mete os jogadores, depois há interesses paralelos, com tudo o que se passa neste momento no futebol português, e não quero aqui individualizar nem Porto, Benfica, nem Sporting. Não quero individualizar porque não é o interesse deste programa, não é as polémicas disso. Mas pegando nisso como exemplo, sem falar deles, como é que tu vês neste momento tanta influência dos empresários,
dos grupos económicos, no futebol, que tu conheceste como futebol da Constituição e que agora muitas vezes ultrapassa, esquecem-se um bocado da qualidade dos jogadores para falar noutras qualidades que não têm nada a ver com o futebol. Eu penso que é parte financeira. Eu acho que não há outra razão para não ser. Penso que é a falta de dinheiro dos clubes, porque a gente sabe que há alguns anos atrás as câmaras ajudavam muitos clubes, as pessoas tinham uma vida melhor e, por exemplo, podemos falar aqui de Friamundo e de Passos, em que as pessoas com empresas ajudavam muitos clubes, não é? E o Friamundo, eu tive muitos anos no Friamundo e eu estava por dentro disso. Claro. Sabia das coisas e sabia que o Friamundo vivia, muita gente ajudou o Friamundo. E eu penso que a falta de dinheiro nos clubes, penso que faz com que aconteça isso, que arranjem investidores, alguns investidores até lá de fora, e depois é claro que, e tu falaste muito bem... Não acha que há interferência demais? É assim, às vezes a falta de dinheiro nos clubes leva a com que haja mesmo essa interferência, não é? Porque se calhar algumas pessoas que metem dinheiro nos clubes, se a equipa técnica for aquela, ou se alguns jogadores jogarem, eu acho que a maioria dos clubes é isso. Lá estamos aí para aquilo que eu quero dizer. Que não haverá muita gente que não percebe tanto do futebol e que influencia o futebol e que vai prejudicar outros que são mais sinceros e mais genuínos do futebol para beneficiar, se calhar em benefício próprio, as suas pretensões. Mas não têm dinheiro para lá meter. Portanto, e é isso que leva depois, porque realmente quem tem dinheiro para lá meter, certamente não vai meter por meter. Tem sempre que meter por algum interesse. É para realizar dinheiro. É um negócio. Para realizar dinheiro, é um negócio. Ou para ajudar outro tipo de pessoas. É um negócio. E é claro que depois isso leva também a que a qualidade baixe, porque a gente, quando tem dinheiro para ir buscar, seja quem for, podemos ir buscar os jogadores, não é? E não temos que lidar. Porque quem tem dinheiro pode ir buscar os jogadores que quiser, mas quem não tem e precisa de dinheiro extra que venha, certamente quem vem também vem para mandar. Eu penso assim, porque eu não... O problema é que às vezes é mandado por pessoas que não percebem, não é? Mas isso vai ter sempre aquela parte, a parte financeira. Nós podemos estar aqui a falar não vamos dar então um exemplo anterior. O que se passou em Friamundo, precisamente. Com um grupo de argentinos que veio para aqui tentar ganhar dinheiro e, neste caso, se calhar estavam mais preocupados no dinheiro deles do que na cidade de Friamundo, no Clube Friamundo, um clube que o prestígio tem em Friamundo, e posso dizer quase que desgraçaram ou tentaram desgraçar o Friamundo. Isso aí, nesses casos aí, há realmente uma influência de quem não percebe no futebol para prejudicar o futebol. Mas eu aí tenho uma... Assim, eu não sei o que se passou, nem é importante eu saber. É claro que eu, como friamundense na altura, não foi com os argentinos, mas aquilo que mais me doeu foi ver o clube que gosto, passar por aquela situação que até veio na televisão, dos miúdos não ter onde dormir e comer. Aí magoou-me bastante e até fui um dos que mandei logo mensagem que da minha parte, ajudarias. Não sou rico, mas claro, se precisar de alguma coisa, eu ajudaria com ou produtos alimentares ou alguma coisa, ou naquele caso, na altura, com a minha esposa, um sofá, qualquer coisa, a gente ajudava com aquilo que pudesse, porque é o meu clube de coração, é aquilo que é o meu clube. Agora, dos argentinos, né, que falar neste caso, eu não sei o que é que se passou na altura. Isto é um exemplo só, porque isso aconteceu com outros clubes. Até os argentinos que vieram tinham qualidade. Eu lembro de alguns jogadores que vieram que tinham qualidade. Portanto, a nível de qualidade futebolística, eu não penso que não deviam fazer favor. Mas eu não falo nos jogadores, falo nas pessoas que queriam retirar os seus dividendos. Mas quem veio tinha qualidade. Sim, agora, se depois vieram e os contratos, isso são coisas paralelas que quem não sabe, e eu como não sei, não vou estar aqui a falar daquilo que não sei. Agora, será que os argentinos fizeram assim tão mal ao Friamundo? Não sei. Ou porque houve ali fases da época em que o Friamundo estava a pagar, portanto... Certamente eu acho que nem tudo foi mau. Claro. Depois aquilo que se passou a posteriori, eu aí já não posso falar porque não sei. Olha, e estamos a 10 minutos do final do nosso programa e há aqui 2 ou 3 perguntas que ainda te queria fazer. Neste momento, e tu és uma pessoa, antes de falar ainda na tua fase última, agora na tomada no projeto com o Alvarense, neste momento tu, pela experiência que tens, quer como jogador pessoalmente, quer agora como treinador, ainda és um jovem treinador, vais em 3, 6, 7 épocas de treinador. O que é que tu mudarias no futebol português? O futebol português continua a ser o país com um dos melhores treinadores do mundo, dos melhores jogadores do mundo,
mas a Liga continua a ser a sexta ou sétima, sexta, quinta, às vezes vamos estar a quinta, sexta melhor Liga da Europa. O que é que tu mudarias no futebol português? O que é que tu achas que está a faltar no futebol português para que a dimensão dos seus treinadores e dos seus jogadores seja igual àquilo que temos visto nos que vão encaminhar lá para fora? Mentalidades, investimentos. Sim, a nível de investimentos, eu penso que vai ser sempre aqueles três. Porto, Benfica e Sporting, né? Com ter os maiores investimentos. Isso, nos outros campeonatos também existe, há sempre aqueles clubes. Cada vez mais. E cada vez mais. Temos agora o Braga, que para mim é um grande. E nós podemos olhar para o exemplo do Braga, por exemplo. Eu acho que o Braga é daqueles clubes que aqui em Portugal está a trabalhar muito bem. A minha opinião apostou num treinador português, eu também sou um bocadinho suspeito para falar dele, porque é uma pessoa que eu gosto muito, Carlos Carvalhal. Mas lá está, foi buscar uma pessoa que não tem medo de apostar nos jovens, ainda agora vai lançar mais um, que é o Vitinha. Claro. Já lançou, e de que maneira? Deu um contrato longo ao Horta, porque realmente é um grande jogador de futebol português, e portanto lá está, foi um clube que viu reconhecido, ou reconheceu o trabalho de um jogador que é português, e certamente deu-lhe um contrato que se calhar antigamente dava-se a um estrangeiro. Claro. Portanto, e eu acho que, por exemplo, na minha maneira de ver, podemos olhar para o exemplo do Porto agora. Fábio Vieira, Vitinha, João Mário, Diogo Costa. Portanto, estamos a ver uma equipa com uma fornada de jovens fantásticos, que o Foco Porto está a renovar com eles, com contratos longos. E eu penso que o Foco Porto agora continua a ser a grande aposta. Eu acho que sim. É a formação? Eu penso que sim. Porque Portugal tem muito, muito bons jogadores. Eu vejo nos campeonatos da elite muito bons jogadores em Portugal. Só que falta coragem. Em Portugal falta coragem para apostar naquilo que é português. Há uma coisa curiosa aqui que distingue o futebol português do futebol das maiores. Eu vou escolher um bocado a Inglaterra, que é um campeonato à parte. Onde quem desce... Eu ia falar, desculpa lá interromper esse Galção. Eu, nesse aspecto de apostar, eu ia falar no Vardy do não, repara, por exemplo, jogava no quarto escalão. E é que um clube em Inglaterra que desceu divisão teve um prémio de 86 milhões de euros e desceu divisão para não cair numa divisão inferior e ter dificuldades de receitas durante. É uma mentalidade diferente. O futebol inglês neste momento é uma mentalidade diferente. Nem sequer serve como exemplo. Mas eu, por exemplo, vejo o futebol alemão neste momento, o Bayern de Munique em 10 ganha 9. Ou 10. O PSG em França, a mesma coisa. Em Itália, o Juventus andou ali também, em 10 anos ganhou 7 ou 8. Em Portugal, agora com o Sporting, conforme está aí bem, já temos 3. Já temos 3 que embora o Sporting tivesse agora uma altura com poucos campeões, com 18 anos de jejum, mas neste ritmo são 3 a lutar. Só que há aqui uma diferença, é que vês um jogo inglês ou alemão e vês que mesmo embora os do costume ganham sempre, mas vês equilíbrio e vês espetáculo. E aqui em Portugal muitas vezes falta o espetáculo. Porquê é que falta esse espetáculo? Por exemplo, há bocado falaste no prémio que teve de 86 milhões? Sim. Desceu a divisão, volta na altura, há 2, 3 anos, volta, desceu 86 milhões. Aqui é fácil, temos algum exemplo. Quanto é que recebe uma equipa da Primeira Liga da televisão? As mais fracas recebem, não chega. Quanto é que recebe uma equipa da Segunda Liga? Claro. Portanto, estamos a falar de 500 uma disparidade. 500 mil tem que dar muitos jogos. 10 vezes mais. Não é? Portanto, nunca na vida poderia receber 10 vezes mais. Portanto, a Segunda Liga recebem 500, se não me engano, 500 ou 600 mil. É, a volta de 500, 600 mil. Portanto, e agora já recebem mais. Porquê não dividir mais dinheiro? Certamente tornava os campeonatos mais competitivos. Porque uma coisa é certa, nós temos o melhor jogador do mundo, que o foi durante anos, ainda é um exemplo, é um orgulho dos nossos portugueses, não é? Temos o melhor jogador do mundo de futsal, temos o melhor jogador do mundo de futebol de praia, portanto temos resultados em todas as modalidades. Temos os clubes com mais sócios do mundo. E agora falaste muito bem que agora são 3 a lutar pelo título. E será que há clubes com mais coragem para apostar em Ruben Amorim? Mas é que uma coisa muito interessante é que nós vemos um clube como o Paços Ferreira, pode ter um orçamento entre os 4 e 6 milhões, não vou estar aqui a dizer se é 4, se é 6, depende das épocas, e depois bate-se com o Benfica ou com o Porto, com o Sporting, com orçamentos de 150, 200 ou 100 milhões, ou seja o que for. Portanto, há aqui uma disparidade tão grande de dinheiro que depois, na prática,
não se vê. E eu ia pegar precisamente nisso para falar do Boca como treinador, para também saltar um bocadinho disto aqui, porque realmente hoje em dia os treinadores de futebol têm todas as condições teóricas, podem não ter a matéria-prima que nos dá o dinheiro. Há muito mais equilíbrio no jogo jogado do que havia antigamente, embora os resultados nem sempre sejam concentrados com isso. Sim, há porque também agora toda a gente treina bem. É a isso, realidade. é isso Toda que a eu gente estava a treina dizer. bem. Não é? E, por exemplo, falaste no Passos Ferreira. O Passos Ferreira é um exemplo para toda a gente. Porque nós nunca vimos, e nós que moramos aqui, nunca ouvimos o Passos Ferreira com ordenados em atraso. Nunca ouvimos os profissionais do Passos a falar com ordenados em atraso. Portanto, isto depois depende dos clubes, como já houve históricos do futebol português que caíram e agora estão em condições incríveis, não é? Em planos financeiros, ou é perde aqui, ou perde ali, ou é dívidas daqui, ou dívidas ali. Portanto, e agora o que faz com que as equipas agora, o dinheiro, não seja uma coisa que não seja tão importante, e as equipas agora que já se consigam bater o Passos Ferreira, o Tondela, não é? O Tondela já foi ganhar à Luz, por exemplo. Claro. Portanto, o Estoril que deve ser uma equipa que não deve ter um orçamento grande, é uma equipa que pratica um futebol espetacular, é uma equipa que está a ser um prazer ver o Estoril jogar neste campeonato. Portanto, isso é o trabalho. Eu penso que é a qualidade das pessoas e é a coragem. Eu não conhecia o treinador do Estoril, sinceramente. Conheci-o na segunda liga. Exato. Quase ninguém conhecia. E a mim, eu fico maravilhado de ver o Estoril jogar na segunda liga, já gostava, e que na primeira continuo a ver. E se a gente for ver, não, é só jogadores portugueses. Portanto. Antes de passar aqui, já tenho aqui de 3 pessoas. Para já, cumprimento a minha colega do Jornal do Jogo, a Mónica Santos, que está a ver o Jornal do Jogo, também se preocupa com este tipo de entrevistas. O Jornal do Jogo, que é o meu, mas outros também se preocuparão, e que nos manda um abraço, está a dizer que bela dupla, boa conversa. Um beijinho para a Mónica e obrigado também por perderes algum tempo a ver-nos aqui a conversar sobre futebol, que é isso que pretende. E antes de falar nos outros dois, temos aqui também o José Silva e o José Torre Ribeiro. Antes de falar neles, eu queria, para terminar, e antes de passar a eles, que projeto é que te apresentaram agora no Ovarense e como é que estás a encarar? Isto é um projeto recente. Há uma semana, quando eu te convidei, não tinhas clube e agora já tens. Que projeto é que te apresentaram e como é que tu vês esse trabalho agora no Ovarense? Muito orgulhoso mesmo, Calção. Muito orgulhoso porque eu treinei sempre na Associação do Porto e quando és convidado para treinar uma equipa de Aveiro é porque o teu trabalho está a ser visto noutras associações. E quando me ligaram fiquei assim um bocadinho sinceramente surpreendido porque não contava de clubes daqui, porque já me tinham sondado e havia 2 ou 3 que eu não tinha aceitado porque entendi que não era o projeto ideal para mim, porque nós treinadores de futebol também temos que ver às vezes o que é bom para nós, não é só o facto de estar empregado e a ganhar dinheiro que faz com que seja bom para nós. Às vezes há passos que a gente dá que vamos estar empregados, mas vai nos prejudicar em termos de carreira, e eu graças a Deus tive 2 ou 3 que lhes agradeci muito, mas que entendi não ser o clube ideal para isso, e o Ovarense, as pessoas cativaram-me pelo projeto, cativaram pela maneira como chegaram até mim, como falaram comigo, como me entusiasmaram para aquilo que eu podia ter. E depois, o facto de ser, eu gosto de clubes apaixonados. É que o Ovarense tem um bocadinho a paixão pelo basquete e muitas vezes o futebol era passado um bocadinho para o segundo plano. Agora parece-me que está um bocadinho equiparado. Muito. Eu tenho visto alguns jogos, a partir do momento em que ocorreu o interesse da Ovarense, é claro que eu tentei ver na AFA TV, tem muitos jogos da Ovarense, dá os jogos todos. É uma coisa que a Associação da Aveiro tem e muito bom, é muito organizado e dá os jogos todos da Elite, temos os jogos todos filmados e dá no site. E é claro que o Ovarense é uma equipa que tem uma massa associativa apaixonante. Isso cativou muito, porque eu gosto de clubes que tenham um calor humano, de clubes que gostem muito dos adeptos que gostem do clube, que vá muita gente ao estádio. E o Ovarense é uma equipa que mete muita gente no estádio, mete uma média de 1.500 pessoas no estádio, que não é fácil na divisão da Elite. Isso cativou muito e estou muito entusiasmado com este projeto. Estou com muito orgulho de ser treinador do Ovarense, porque é um clube histórico. É um clube centenário, é um clube que as pessoas já têm, nestes 3 dias de trabalho, têm demonstrado um carinho tremendo por mim. Isso a mim fascina muito e estou muito motivado e vou com tudo. Quando a conversa é boa, a hora passa depressa. Mas quando também temos bons convidados, e têm sido todos, graças a Deus,
também se passarmos alguns minutos, o patrão aqui do imediato não fica zangado. E por isso vamos passar sem problema nenhum. Já agradeci à Mónica Santos, a minha colega do Jornal do Jogo, e tenho aqui uma pergunta e uma afirmação. Tenho aqui o José Silva, que diz: boa noite, Boc. Qual foi o teu melhor jogo e o melhor golo da tua carreira? Será que como treinador que finalmente vai chegar à Primeira Liga? Abraço e boa noite. Um abraço também para ele, desejo-lhe tudo de bom. Assim, escolher o golo vai ser fácil, sinceramente. Graças a Deus tenho muitos, mas eu penso que há aqueles que marcam. Há muitos que marcam. E tivemos aqui um jogo Friamonte-Trofense que foi uma semana complicada. Que ganhámos 1-0, que o Trofense estava a lutar para subir e nós, para nos mantermos o mais rápido possível, um domingo de manhã, em que fiz um jogo tremendo e marco um gol com o pé esquerdo fora da área. Pelo jogo em si, por aquilo que significava, foi um dia fantástico, foi uma exibição tremenda e um bom golo. Mas o melhor golo que eu marquei, eu acho que foi na Vila das Aves. Sim. Pelo Friamundo. Como é que foi esse golo já agora? Dentro da área fintei 4 ou 5 e depois rematei colocado. Acho que foi mais o golo em si, mais elaborado. Passei por 4 ou 5 jogadores. E a segunda parte da pergunta, será que como treinador que finalmente vai chegar à Primeira Liga? Eu não gosto... Ou teres a sorte que não te bafejou como jogador, por exemplo? Sim, eu estou a trabalhar muito para isso. Não penso, sinceramente... Um passo de cada vez. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que deixei de sonhar. Porque vi que o sonhar é bom. Às vezes há sonhos até que nem gostava que... Mas sonhos conquistam-se também. Os sonhos conquistam-se. E eu tinha o sonho de jogar na Primeira Liga, não consegui. Agora tenho o sonho de treinar a Primeira Liga, vamos ver. Agora não sou pessoa de pôr sonhos nem objetivos. Primeiro passo... As coisas vão acontecer naturalmente. Exatamente. Primeiro passo é o Alvarense. Neste momento só penso no Alvarense. Não penso naquilo que pode acontecer a seguir. E agora a melhor forma de acabarmos é precisamente aqui uma citação do Zé Tó Ribeiro, que vem ao fim e ao cabo justificar aquilo que falamos durante muito tempo neste programa. O maior símbolo do Friamundo dos últimos anos. Um grande jogador, um grande treinador, mas principalmente um dos nossos, um grande friamundense. Mesmo não sendo de berço. Muito sucesso, grande amigo. Se há pessoas que mereces, e és tu, por tudo o que deste ao nosso grande clube. Friamundo. Abraço. Acho que isto diz tudo daquilo que nós falamos uma hora. Aquilo é acabar, acabar em beleza. O sentimento que eu tenho por eles não há hipótese. Está transcrito aqui nesta afirmação. No início, há gente que não gosta e há gente que eu sei que às vezes a palavra embeja afeta um bocadinho. Muito. Mas depois esse 1% nunca vai tirar aquilo que essas pessoas sentem. E os 2 minutos que tiramos, ou os 3 minutos que tiramos à hora seguinte deste nosso programa, valeu por esta última citação. Resta-me agradecer, Boc, ao meu amigo Boc e ao símbolo que és do Friamundo e também desta região. Desejar-te as melhores felicidades agora no Alvarense. Esperar que esta citação ou este desejo do José Silva se concretize, porque não treinares uma primeira divisão. Há treinadores agora cada vez mais que dão nas vistas e que têm essa oportunidade. Espero que tenhas essa oportunidade. Obrigado. E por isso agradeço de teres aceito o nosso convite e ter tido esta hora de conversa tão informal, tão agradável. Foi um orgulho para mim tremendo quando me ligaste para isto, primeiro pela nossa amizade e depois também por vir um programa tão conhecido aqui no nosso concelho. E falar das pessoas é mais importante do que às vezes falar das polémicas e das coisas menos agradáveis no futebol, neste caso no futebol. Eu penso que o que falámos aqui é o que a gente leva para a vida. Penso que as pessoas e as relações das outras pessoas. Não é mais nada. O que a gente leva para a vida também é um sistema tático de aqui a cerca de 15 dias. Já temos na agenda uma figura nacional do futebol. Não vou adiantar para já. Vou primeiro, já conversei com ele, vou primeiro marcar o dia. Se calhar iremos até, porque de hoje a 15 é feriado e não sei se ainda vamos ter o programa de hoje a 15 ou de amanhã a 15. A seu tempo iremos divulgar, a seu tempo iremos ter aqui a pessoa que vai estar connosco. Uma figura nacional e internacional também do nosso futebol. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença neste nosso sistema tático, agradecer também mais uma vez a presença do nosso patrocinador, de Johnny Portugal, que nos acompanha desde o primeiro minuto e com a promessa de, se Deus quiser, nos voltaremos a encontrar daqui a 15 dias com mais figuras carismáticas do nosso desporto regional e nacional. A todos um grande abraço, até Deus a 15 dias.